Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. Agora, iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu almejo que esse áudio lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? A palavra de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículos 3 ao 5, que nos diz assim: Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Numa versão mais atualizada, ele fala assim: O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse, o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo que eu quero, será essa minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. Amém. Irmãos, essas são as últimas palavras de Davi, quando ele está aqui falando que o Espírito do Senhor fala por intermédio dele, que o Espírito do Senhor estava usando a boca dele, a língua dele, usando ele como instrumento para trazer uma palavra para o povo e para nós neste dia. Alguns autores acham que ele poderia estar aqui falando de Deus, de Jesus, quando veio, né? E quando virá para governar a terra. Alguns acham que ele está falando isso, até porque nós sabemos que Deus é a rocha eterna. Deus é como a luz da manhã, uma manhã que está chovendo, uma madrugada sem nuvens, que depois da chuva vem aquele sol gostoso de manhã, né? Que vai brilhando assim, resplandecendo nas folhas, no orvalho das folhas, e faz brotar da terra a erva, ou seja, traz vida. Deuteronômio 32, versículo 4 diz que ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Ou seja, ele aqui, alguns autores acham que ele pode estar falando de Deus. Sim, ele pode estar falando de Deus. Por quê? De Jesus, quando veio reinar sobre a terra. Mas ele aqui também pode estar se referindo sobre um rei que governa com justiça, respeitando a vontade de Deus. Ou seja, aqui ele também está falando de pessoas que têm cargos, que lideram outras pessoas. E aqui ele está me mostrando que essas pessoas, quando lideram com justiça, com equidade, respeitando a vontade de Deus, que lidera no temor do Senhor, essa pessoa será como a luz da manhã, terá um brilho especial. Onde ele estiver, ele será destaque. E eu me lembrei agora de José, que onde José esteve, onde José passou antes de ser governador do Egito, José foi escravo, José trabalhou na casa de Potifar. Enfim, onde ele estava, a palavra do Senhor nos diz que ele achava graça aquelas pessoas que estavam ao redor dele, os carcereiros e tudo, e ele terminava sendo muito bem tratado. E aí ele chegou até de escravo até ser governador do Egito. Por quê? Porque ele era diferente. Ele tinha um brilho de Deus na sua vida. E eu quero lhe dizer neste dia, nesse restinho de dia, nesse início de noite, que aquele que vive, e aqui eu não estou falando só de quem lidera, de quem é chefe, seja no setor de trabalho, seja chefe de equipe no setor né, da escola, seja na igreja. Eu quero dizer, independente de você ser chefe ou não, eu quero dizer que independente disso, onde você estiver, você, homem, mulher de Deus, que anda, que pratica a justiça, que anda no temor do Senhor, que respeita a vontade de Deus, você tem um brilho especial, porque Deus é contigo. Quando nós fazemos tudo de acordo com a vontade de Deus, irmãos, Deus é
conosco. E nós resplandecemos, nós refletimos, podemos dizer assim, a vontade de Deus, a graça de Deus, o brilho, a glória do nosso Deus, porque Ele começa a agir nos usando como instrumento, como Ele usou Davi aqui, como Ele falou, que o Espírito do Senhor, Ele fala no versículo 2, fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Então Ele nos usa para a honra e para a glória dEle. E aqui o que eu acho bonito é que Davi, ele logo depois, ele afirma, ele fala com confiança, com propriedade, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem pecador, sim, como eu e você, um homem falho, porém um homem que buscava, que priorizava a vontade de Deus na vida dele. E ele continua no versículo 5 de 2 Samuel, dizendo que Deus fará assim com a casa dele, que Deus iria abençoar os seus descendentes, porque Deus tinha feito uma aliança eterna com ele. E Deus, irmãos, tem essa aliança eterna, quer fazer essa aliança eterna comigo e com você, com todos aqueles que verdadeiramente queiram fazer a vontade dele, com todos aqueles que confessam o Senhor como Senhor e Salvador, como o único e suficiente Salvador da sua vida. E faz do Senhor prioridade, prioriza a vontade de Deus, prioriza e respeita a vontade de Deus na sua vida, em tudo que faz, entrega ao Senhor, como o salmista mesmo diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, quando você faz isso, quando você vive com justiça, no temor do Senhor, fazendo a vontade de Deus, você pode afirmar com propriedade, como Davi falou aqui. Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna e Ele me fará prosperar toda a minha salvação, toda a minha esperança. Irmãos, neste dia, eu venho lhe dizer, mais uma vez, fique firme na rocha que é Jesus. Fique firme na rocha que é o nosso Deus. Continue buscando a Ele. Continue querendo fazer a vontade dEle. Porque Provérbios, capítulo 4, versículo 18, nos diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E ele continua no 19: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em quem tropeçam. Irmãos, viva como um justo na presença do Senhor. Busque fazer a vontade dele, se firme nele. Nós sabemos que o fim está próximo. O fim está cada vez mais próximo. A palavra do Senhor diz: quando nós ouvíssemos rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, famílias, né, lutando entre si, guerras, terremotos, tantas tragédias. Quando tudo isso acontecer, porque o fim está próximo. E nós estamos vendo que isso tem ocorrido. Nós estamos vivendo num mundo de tanta violência, de tanta coisa triste que tem ocorrido. Tantas doenças, tantas pragas, tantas violências. Então nós sabemos que o fim está próximo. Então neste dia eu venho lhe dizer, acorda, desperta. A palavra do Senhor diz, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Mas para que Cristo te esclareça, você tem que se voltar para Ele. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 2, ele diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Irmãos, o Senhor é conosco, Ele quer nos abençoar cada vez mais e mais. Mas Ele quer nos abençoar se nós estivermos perto dEle, buscando a Ele. Isaías 55 diz isso também. 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele quer abençoar a mim e a você, mas para isso nós temos que estar perto do Senhor. Então, neste dia, fique com esta palavra. Assim como Davi tem a segurança em dizer: o meu Deus é comigo. O meu Deus fez uma aliança eterna comigo. Ele irá abençoar os meus descendentes. Ele irá abençoar a minha vida. Ele fará prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança, porque a minha salvação está em Cristo Jesus.
E você afirmando isso e andando, porque para você afirmar isso com propriedade, você tem que andar na presença do Senhor. Ninguém afirma uma coisa se não está fazendo. Você pode até afirmar para os outros ouvirem, mas quem nos conhece, como eu costumo dizer, muito mais do que nós mesmos, é o nosso Deus. Então, se você afirma para homens, você pode até estar mentindo, que isso não vai ter valor. Mas se você afirma para Deus, Ele sabe se você está falando a verdade ou não. Então, neste dia, fique com esta palavra. Mais uma vez eu te digo: se volte para o Senhor, ande na justiça, respeite a vontade de Deus, ande no temor do Senhor, que assim como Davi andou e Deus foi com ele, estabeleceu uma aliança com ele, ele também estabelecerá uma aliança comigo e contigo. E nós teremos a vitória garantida. Eu quero encerrar essa minha fala lendo 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31 ao 33, que nos diz assim: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Mais uma fala de Davi, demonstrando quem é o nosso Deus, o que o nosso Deus pode fazer. Então, neste dia, fique com esta palavra. Se volte para o Senhor, fique firme nessa rocha que é o nosso Deus. Esteja verdadeiramente plantado no centro dessa fortaleza que é o nosso Deus, porque Ele é a nossa força e Ele perfeitamente desembaraçará todos os nossos caminhos e fará uma aliança eterna comigo e com você. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Nós entramos nesta hora na Tua presença, Senhor, para te agradecer. Para te agradecer porque o Senhor é conosco e para te agradecer porque todos os dias o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos aconselhado a andarmos na Tua presença, porque o fim está próximo. E aqueles que não estiverem contigo na Jerusalém celestial, que não estiverem firmes desde já perseverando em te buscar, perseverando em estar contigo, respeitando a tua vontade, andando no teu temor, na tua justiça. Quando o Senhor voltar, estará contigo na Jerusalém celestial. Porém, aquele que está andando desregradamente, aquele que infelizmente ainda não reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador, o único e suficiente Salvador da sua vida, infelizmente, perecerá. Então, Deus, continua nos alertando. Mostra àqueles que ainda não abriram os olhos, não despertaram, que a sua volta está próxima. Desperta eles, Pai, para que eles vejam que só em Ti nós temos ânimo, só em Ti nós temos força, só em Ti nós temos a vitória garantida, só em Ti nós temos a salvação. Continua conosco, Senhor, nos dando um restinho de dia, uma noite abençoada, uma noite próspera, uma noite de alegria, de paz e de gozo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, do Ministério da Família, e se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.